Ela foi uma jovem de família judia que ficou internacionalmente conhecida por registrar o seu confinamento em um diário pessoal, que posteriormente ficou mundialmente conhecido. Ela e sua família ficaram confinados com outras 4 pessoas em um prédio de Amsterdã, até que foram dedurados e enviados a campos de concentração. E aí, já sabem quem é? Anneliese Marie Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Ela era filha de Otto Frank e Edith Frank, determinados como judeus assimilados, portanto, eram judeus que estavam estabelecidos na Alemanha havia gerações e que já haviam abandonado diversas práticas da religião, convivendo tanto com judeus quanto não judeus. Do casamento de Edith e Otto nasceram 2 filhas, Margot, em 1926, 3 anos mais velha que Anne, que nasceu em 1929. Anne Frank já nasceu em um cenário de grande hostilidade aos judeus. A situação na Alemanha já não era a melhor. Havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e o seu partido receberam o apoio de um número crescente de adeptos. Logo, em 1929, os nazistas já eram um partido em ascensão. E em 1933, Hitler foi nomeado chanceler do país. A chegada dos nazistas ao poder automaticamente deu início às medidas antissemitas. Com a segregação em evidência, a família decidiu abandonar a Alemanha, pelo menos parte dela inicialmente. Edith e suas 2 filhas mudaram-se para a cidade da avó materna, ainda na Alemanha, e Otto se mudou para Amsterdã, nos Países Baixos. Lá ele deu início a uma filial de uma empresa que comercializava pectina, um produto utilizado na fabricação de geleias. Com um novo emprego, Anne e sua família se estabeleceram por definitivo em Amsterdã, sendo que a filha mais nova foi a última a se mudar em fevereiro de 1934. Anne logo sente-se em casa na Holanda. Aprendeu a nova língua, fez novos amigos e entrou para a escola. A partir de 1938, Otto iniciou uma segunda companhia, sendo essa companhia uma que não só comercializava produtos para geleias, como também produtos para a fabricação de salsichas. A vida estável que a família Frank tinha mudou com o início da guerra. Em 1º de setembro de 1939, quando Anne tinha 10 anos, a Alemanha nazista invade a Polônia. E esse ato deu início à Segunda Guerra Mundial. Logo, o conflito alcançou os Países Baixos, e no dia 10 de maio de 1940, o país foi invadido. O governo holandês foi para o exílio, e o exército holandês rendeu-se 5 dias depois. Mais uma vez, a família de Anne Frank encontrava-se sob comando nazista. Rapidamente, os nazistas implementaram suas medidas antissemitas também nos Países Baixos. Uma mudança significativa foi que Otto precisou abrir mão de seu cargo, já que nazistas não permitiam que judeus dirigissem negócios. Essa foi uma das diversas restrições impostas aos judeus no país. Entre outras medidas estavam, por exemplo, o uso obrigatório da estrela de Davi na roupa, como forma de identificação, a proibição da prática de esportes, a imposição de um toque de recolher, a proibição dos judeus em parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outras diversas. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para uma escola judaica separada. Logo, a família decidiu que precisava fugir novamente. A primeira alternativa era os Estados Unidos, mas a aplicação da família para receber o visto nunca foi processada pela embaixada norte-americana. A situação já se agravava demais por causa da guerra, uma vez que as fronteiras dos Países Baixos estavam fechadas e as alternativas não eram muitas. A saída mais rápida e viável encontrada por Otto foi esconder a família onde já estava. Ele os levaria para um anexo que ficava exatamente onde ele trabalhava. A família Frank decidiu que sua mudança ocorreria no final de julho
de 1942. Mas no início desse mês, no dia 5, Margot, que era a filha mais velha, recebeu um telefonema para ir trabalhar na Alemanha. Os pais logo ficaram desconfiados. Eles não acreditavam que se tratasse de trabalho e decidiram esconder-se no dia seguinte para escapar da perseguição. A instalação da família Frank nesse local só foi possível com o auxílio de alguns dos funcionários da empresa em que Otto trabalhava. Anne chamou esse esconderijo de o anexo secreto, e sua família permaneceu nesse local por 2 anos. Eles não podiam fazer barulho durante o dia, pois nem todos os funcionários da empresa que estavam no prédio sabiam que haviam judeus escondidos lá. Anne tinha de permanecer sempre em silêncio e estava frequentemente com medo. As informações que eles obtinham vinham de um rádio ou de pessoas que os auxiliavam. Além da família Frank, o anexo secreto recebeu a família Van Pels, formada por 4 pessoas. Todo o sofrimento das pessoas escondidas no anexo foi registrado pela jovem Anne Frank em seu diário. Ela o ganhou em 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos, dando-lhe até um nome, Kitty, e o considerava uma espécie de amiga imaginária. O diário de Anne Frank posteriormente tornou-se um dos documentos históricos mais significativos do Holocausto. Por ele, pôde-se ter uma noção da agonia que aquelas pessoas escondidas enfrentavam enquanto vítimas do antissemitismo. Ao longo do seu diário, Anne Frank registrou reflexões sobre seus sentimentos e sobre a relação com sua família e com os outros presentes no esconderijo. Ela também escreveu sobre uma possível vida após a guerra e fez diversos comentários sobre o conflito. Em seu registro, Anne Frank demonstrou um interesse em seguir a carreira como escritora. O diário foi publicado em 1947 por decisão de seu pai, em homenagem à sua autora e filha. Otto Frank teve acesso ao diário de sua filha só depois do fim da guerra. Ele retornou a Amsterdã depois da derrota nazista e lá uma das pessoas que auxiliaram ele e sua família durante o período do esconderijo, Miep Gies, entregou a ele as anotações de Anne. Gies havia resgatado o diário da jovem Anne depois que o esconderijo fora descoberto pela polícia, no dia 4 de agosto de 1944, quando o anexo secreto foi invadido por soldados da SS e por policiais. Com a invasão, todas as 8 pessoas escondidas foram presas, levadas a interrogatório e em seguida encaminhadas a um campo de concentração. Até hoje, os historiadores não sabem o que levou a polícia e os soldados da SS ao prédio em que ficava o esconderijo. Uma das teorias é que o local fora denunciado por alguém que sabia de sua existência ou por alguém que desconfiou que nele haviam pessoas escondidas. A outra teoria trabalha com a ideia de que o esconderijo foi descoberto por acaso. Essa versão afirma que a polícia teria ido ao endereço para investigar uma denúncia de fraude na distribuição de cupons de alimentação, mas que durante a batida acabou descobrindo o anexo. Independentemente do que levou os policiais ao local, o fato é que Anne Frank e toda sua família foram enviadas para Auschwitz. Lá era realizada a separação das pessoas para os trabalhos forçados e das que eram encaminhadas diretamente para a execução nas câmaras. Anne, Edith e Margot foram separadas de Otto e enviadas para o trabalho escravizado. Elas trabalharam exaustivamente e as más condições, inclusive, fizeram Margot e Anne pegar sarna. Elas receberam um tratamento médico limitado e os cuidados de sua mãe, Edith, que dava a elas toda a comida que conseguia. Em novembro de 1944, Anne e Margot foram enviadas para Bergen-Belsen e Edith ficou em Auschwitz, morrendo pouco tempo depois de inanição. Anne e Margot Frank contraíram a febre tifoide no novo local. O campo já se encontrava abarrotado de pessoas. Não se sabe o dia em que as duas morreram, mas sabe-se que isso ocorreu entre fevereiro e março de 1945, sendo que Anne morreu um dia depois de sua irmã.
Os corpos das duas foram enterrados em valas comuns. O único da família a sobreviver foi Otto Frank. Todos os outros membros do anexo secreto morreram vítimas do Holocausto. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias como essa. E até a próxima!